Olá a todas e todos, colegas da Ampap. É um grande prazer para mim participar dessa 32ª edição do evento, Formas de Vida. Meu nome é Daniel Pucciarelli, eu sou professor da Escola Guiar, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e vou falar para vocês um pouco sobre esse meu artigo, Escrever a Arte Contemporânea, Crítica de Arte na Era das Bienais, que é resultado de uma pesquisa homônima, financiada pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a quem eu agradeço pelo suporte, pelo apoio. Eu entendo essa apresentação mais como um convite à leitura, né, e a conversa do artigo, que ficou um pouco extenso. Então, eu não vou poder, obviamente, entrar nos detalhes do artigo, vou fazer só uma apresentação bastante geral das grandes teses, não é? E como eu acho que deve dar para já se depreender do próprio título, do artigo, o que ele propõe é articular, digamos assim, duas instâncias fundamentais do mundo da arte ou do sistema da arte na contemporaneidade, não é? Em primeiro lugar, as bienais de arte, não é? E, em segundo lugar, a crítica de arte, aqui particularmente a partir do diagnóstico da crise da crítica de arte, não é? São dois temas, dois tópicos, duas instâncias, digamos, do sistema das artes contemporâneas que são evidentemente muitíssimo estudadas, não é? Individualmente, por assim dizer, mas nem sempre a gente vê na bibliografia especializada uma articulação entre esses dois tópicos, essas duas instâncias, não é? E o que essa pesquisa pretende fazer é isso, não é? Ela parte, por assim dizer, da hipótese, em termos gerais, de que articular essas duas instâncias, articular essas duas instâncias pode ajudar a lançar luz sobre cada uma delas individualmente, não é? De um lado, e também sobre o sistema das artes na contemporaneidade de forma mais ou menos geral, ou mais geral, em todo caso, não é? Pois bem, só uma elucidação inicial, não é? O conceito de era das bienais, que talvez não é presente para todo mundo, não é? Esse conceito, ele vem de um teórico, crítico e também filósofo da arte britânico chamado Peter Osborne. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Que é um pouco a minha referência fundamental nesse artigo, uma das minhas referências fundamentais nesse artigo, nessa pesquisa, não é? O Peter Osborne chama a atenção, na verdade, para o fato de que, desde a emergência das bienais de arte, né, ainda no século XIX, a primeira Bienal de Arte, a Bienal de Veneza, em 1895, até hoje, ou seja, nesses mais ou menos 125, 130 anos, não é? A gente viu uma proliferação, não é, de bienais, e uma grande centralidade também das bienais, da importância das bienais no mundo da arte contemporânea, não é? De modo que seria mesmo possível falar justamente uma era das bienais, não é? Que estruturaria todo o sistema das artes da atualidade em suas diferentes instituições. Tem um dado bastante impressionante que eu acho que vale a pena ressaltar, né, que segundo a Biennial Foundation, há hoje aproximadamente 280 bienais no mundo, é uma coisa bem impressionante mesmo, assombrosa, não é? Há praticamente, a todos os dias do ano, em todos os anos, há pelo menos uma bienal, digamos, em atividade, em funcionamento, em operação no mundo, em exibição no mundo, não é? De modo que a gente poderia viver até os nossos últimos dias de vida, digamos assim, sendo contemporâneo de bienais, diferentes bienais, não é? Isso caracteriza um pouco a era das bienais, o fato de que justamente o sistema das artes da contemporaneidade é muito dominado pela presença das bienais de arte, não é? Agora, a era das bienais propriamente começa na leitura do Osborne e de outros autores, a partir de 1989, que corresponde, na verdade, a um momento geopolítico muito importante, por um lado, né, o momento da queda do Muro de Berlim, da reunificação da ordem global capitalista, mas também o momento da quarta Bienal de Havana, não é? Que foi uma Bienal absolutamente decisiva, digamos assim, para uma nova conformação da estrutura mesmo da Bienal de Arte na contemporaneidade, não é?
Então, a partir de 89, final da década de 80, portanto, 1980, a gente tem uma reformulação fundamental no conceito mesmo da Bienal de Arte, introduzida pela Bienal de Havana, né, pela quarta Bienal de Havana em particular, e essa reformulação como que institui a Era das Bienais, uma nova época, digamos assim, uma nova forma de conceber a Bienal de Arte no contemporâneo, não é? E o artigo, a minha hipótese fundamental no artigo é que, com essa mudança fundamental, a gente tem uma mudança também no Estatuto da Crítica de Arte dentro e também fora das bienais, não é? Porque no modelo tradicional das bienais, que é dado com a Bienal de Veneza, no final do século XIX, até boa parte do século XX, na verdade, concebe-se que a crítica de arte era, digamos assim, um instrumento das bienais, obviamente, não é? Ela estava presente desde a expografia, desde a constituição mesmo de detalhes técnicos da Bienal, desde a estruturação dos pavilhões, por exemplo, da Bienal de Veneza, né, que era estruturada segundo grandes linguagens do sistema das artes da modernidade, né, pintura, escultura, etc. Até, digamos assim, a própria premiação, né, das bienais, que obviamente dependia de certos expedientes críticos, não é? Então, a grande hipótese aqui inicial é que, na verdade, a Bienal de Arte ela internacionaliza um certo conceito de crítica de arte também, não é? A Bienal de Arte, por definição, é um evento internacional, não é? A Bienal de Arte de Veneza, aquela que tem seu modelo em Veneza, ainda no século XIX, ela é pautada muito proximamente no sistema das artes moderno, no sistema das artes da modernidade, por assim dizer, não é? E ela, portanto, é como que um braço internacionalizante desse sistema, em particular da crítica de arte, que é do interior desse sistema, com a sua estética tradicional, que remonta à estética do século XVIII, XIX, e por aí vai, com, sobretudo, seu eurocentramento muito grande, também certo conservadorismo. Não é? A gente sabe que a Bienal de Veneza, só muito recentemente, na década de 70, introduziu novas linguagens externas, por exemplo, ao sistema das artes na modernidade, né? Como é o caso da fotografia. E só também na década de 60, se não me engano, um artista não europeu ganhou o Grande Prêmio da Bienal, que foi Rauschenberg, não é? Então, a Bienal de Veneza, ela é muito conhecida pelo seu conservadorismo até, digamos, segunda metade do século XX, propriamente, não é? E a crítica de arte que subjaz, por assim dizer, a essa Bienal, igualmente, essa é um pouco a hipótese que eu parto, não é? E o artigo procura entender o que acontece com essa crítica, com o novo paradigma da Bienal de Arte que é introduzido por Havana, né? Ou se a gente quiser, com a nova forma bienal, né? A nova estrutura, o novo conceito da Bienal que é introduzido com a Bienal de Havana, né? Muito rapidamente, quais são essas inovações que a Havana introduz, só para a gente ter uma ideia um pouco como que isso pode impactar o mundo da arte, ou em particular a crítica, né? A gente costuma dizer que a Bienal de Havana, em particular a terceira e a quarta Bienal de Havana, introduzem uma perspectiva bastante decolonial, na verdade, ou decolonial avant la lettre, né? Na estrutura mesmo, na forma bienal contemporânea, não é? Ela tem a pretensão, justamente, né, de reconhecer simbolicamente a arte da periferia geopolítica, não é? Ela tem também um deslocamento em direção à curadoria autoral temática, isso é muito importante, não é? Por meio da colocação de questões sociopolíticas, uma ênfase no aspecto discursivo, né, na dimensão pedagógica da Bienal, né? E ela também se compreende sempre com uma relação muito próxima, muito estrita em relação ao lugar onde está sendo sediada e as características, digamos assim, demográficas e sociais da cidade que a cedia, né? No caso de Havana, obviamente, uma cidade muito sui generis, né? Por ter sido a capital, digamos, por ter sido a capital nesse momento ainda, obviamente, né? De um país comunista, né? Então, isso, obviamente, impacta diretamente a Bienal, né? E a questão é como que isso impacta a crítica, né? E a minha hipótese aqui é que a crítica, de alguma forma, deve acompanhar, obviamente, essas questões, essas inovações. Isso, de alguma forma, introduz também, ou, na verdade, traz à tona, de maneira, inclusive, internacionalizante, a crítica daquele modelo tradicional, crise, melhor dizendo, daquele modelo tradicional de crítica de arte,
que ainda era veiculado, que ainda era subjacente à Bienal de Havana, não é? De alguma forma, essa nova Bienal, essa nova forma Bienal introduzida por Havana, exige transformações estruturais na própria ideia de crítica subjacente à Bienal e, com isso, também, de alguma forma, a induz a sua auto-reflexão, a sua crise. Bom, eu acho que eu estou ultrapassando meu tempo, eu agradeço muito pela atenção e convido a leitura, convido a conversa a partir dessas questões, que tem muitas questões abertas aí, obviamente, que a gente poderia discutir. Muitíssimo obrigado, um abraço.